Nessa noite vamos trabalhar o capítulo de número 7. Oséias, capítulo 7. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura desses 16 versículos do capítulo 7 de Oséias. Diz assim a palavra do Senhor: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízos. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força e ele não sabe. Então os cabelos brancos se espalharam sobre ele e não sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia, não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão com tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com o seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada aos seus príncipes, por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Este texto está descrevendo para nós com várias figuras que vamos dar uma atenção a cada uma delas ao longo dessa exposição. Figuras fortes que vão descrever a desintegração de uma nação, a desintegração do Reino do Norte. E tudo isso em consequência da sua desintegração ou do seu afastamento espiritual, que foi trazendo consequências na política, na vida social. E, por fim, nós temos aqui o profeta apresentando um diagnóstico, usando figuras muito conhecidas do dia a dia daquelas pessoas, como Jesus fazia também, quando ele ensinava, usava figuras que as pessoas conheciam, termos, conceitos do dia a dia, lírios, ovelhas,
porta, pedra, coisas tão comuns, e Jesus trazia para ensinar coisas muito profundas. E aqui a mensagem do Senhor para Oséias, da mesma maneira, usa coisas comuns para descrever a situação daquela nação. E é claro, nós estamos falando da palavra de Deus, não é um texto qualquer. Então esse texto ele é atemporal. Ele tinha o seu lugar naquela época, naquela condição, naquela situação, mas ele fala para nós hoje também. Especialmente para a igreja cristã que vive um distanciamento da mensagem simples do Evangelho e começa a agregar vários elementos, ou culturais, ou de outras religiões, assim por diante, perdendo a sua identidade, perdendo aquilo que a diferencia de tudo mais, aquilo que Jesus disse: se o sal não salgar, para que ele presta? Se ele é sal, ele tem uma função, salgar. Então, se ele não corresponde, né, a essa função, para que ele serve? Agora, o Senhor Deus está mostrando tudo isso para despertar neles a consciência da culpa. A culpa em relação a esse amor pródigo de Deus, a esse amor desprendido, a esse amor tão verdadeiro, tão profundo de Deus, para com o qual eles têm virado as costas, traído a confiança de Deus, desrespeitado a aliança. Então, o diagnóstico aqui que é apresentado, trazer eles à consciência. Mas sem a ação graciosa de Deus, parece que o ser humano ele se endurece mais ainda, em vez de amolecer, né? Em vez de surgir o arrependimento. De qualquer maneira, essa condição traz infelicidade para eles, traz infelicidade para o povo. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos do Evangelho e vamos seguindo como se as coisas não tivessem nenhuma consequência, afinal somos adultos, podemos dar um jeito em tudo, a nossa sociedade é mais liberal, então a gente consegue se equilibrar e dar um jeito nessa situação, mas no fundo vai haver um peso no nosso coração. As coisas não vão se encaminhar com tanta facilidade. É isso que também o texto está mostrando. Vou sugerir um filme para vocês assistirem e pensarem sobre isso. O filme se chama O Culpado. O culpado é a pessoa que está fazendo várias coisas, né? O artigo definido o, e aí uma pessoa com culpa, o culpado. Esse filme vai tratar de um policial que é afastado do seu trabalho das ruas, colocado para call center, em atender ligações telefônicas, né? E aí o filme vai trabalhar aquela técnica do Alfred Hitchcock, né? Uma câmera só, posicionada num ambiente só, muito interessante, mas claro, não posso contar detalhes, que aí estraga o filme, né? Depois me pegam aí na esquina e somem comigo, né? Mas o que eu queria destacar é, vocês vão perceber, o próprio filme está dizendo, o culpado, o que a culpa faz na vida de uma pessoa. Porque ele está trabalhando ali, ele está atendendo, ele está tentando resolver, mas há uma tensão, há uma irritação nele que transpira a todo momento. Ele tem que ser chamado a atenção ali por uma comandante dele para maneirar um pouco no que ele fala e como ele atende no telefone. E o filme vai mostrando e vai trazendo para a gente as informações do que aquele homem é culpado. Por que tanta irritação? Por que tanta ansiedade de uma pessoa que está aflita, querendo ajudar, querendo fazer as coisas certas? Aí você vai acompanhando ele ali, vai se solidarizando, e daqui a pouco o filme dá uma virada e fala, meu Deus, o que esse cara foi fazer? Exatamente aquilo que a palavra de Deus diz para nós, né? Em determinado momento, esse afastamento de Deus, esse desrespeito à ordem que o próprio Deus colocou na vida do ser humano, que é a nossa identidade. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Ele é a nossa referência. Eu posso fazer cirurgias e alterar alguma coisa no meu corpo, mas a minha humanidade não tem como mexer, ela é feita a partir da imagem do Criador, né? Então isso traz para nós uma decadência, isso traz culpa, isso traz desequilíbrio, desorientação na nossa vida, e aí é o que a gente tem, né?
questão de drogas, a questão de uma sexualidade que não é saudável, uma série de tristezas, depressão, tudo entra em desequilíbrio. E é exatamente o que o profeta aqui está apresentando, né, com este diagnóstico. Né? E aí nós vemos um olhar para a nossa sociedade, basta um olhar para a nossa sociedade, um olhar para a história, e a gente vai vendo essas coisas. Mas aí tudo tenta se encobrir com mentiras. Há uma propaganda, há uma agenda de diversão para tentar manter as pessoas sem parar para pensar e olhar o que realmente está acontecendo. Um outro filme muito triste, né? O Filho de Saul, que vai retratar um campo de concentração, um judeu que tem que limpar a câmara de gás onde são mortas as pessoas no campo de concentração. Recolher aqueles corpos, colocar em carrinhos e levar para incinerar. E aí quando ele entra, numa das vezes que ele vai fazer o trabalho dele, quando ele olha ali, entre os corpos está o filho dele. E aí ele esconde aquele corpo, ele se recusa a queimar, tem toda uma situação. Mas o que me chama a atenção é que enquanto ele está ali orientando as pessoas que vão chegando dos vagões para entrar, tirar a roupa e entrar naquelas câmeras, os oficiais nazistas dizem, né? Vocês vão trabalhar aqui, vocês vão ficar muito bem, nós estamos precisando de médicos, enfermeiros, vocês vão tomar só um banho, vocês vão tomar um banho, depois vão ganhar roupas novas e vocês vão trabalhar, vocês vão ficar bem. Mentira! Eles estão tirando as roupas para ir para a câmara de gás e vão ser mortos ali. É a mesma coisa, as ideologias, aquele pensamento, aquela mentalidade que ignora os avisos da palavra de Deus e pinta para nós um mundo maravilhoso, pinta para nós um cenário maravilhoso. É mentira. Nós estamos num grande campo de concentração. Nós estamos com duas direções. Um grupo se encaminha para o precipício e está morrendo, enganado, e outro grupo, pela graça de Deus, tiveram seus olhos abertos e estão caminhando pelo caminho estreito, o caminho da graça, o caminho da palavra de Deus. Né? Um pintor muito famoso chamado Alberto Giacometti, ele disse o seguinte: eu nunca consegui pintar a situação do homem. Se eu pudesse fazê-lo, ninguém poderia olhar para esse trabalho, né? Porque seria demasiadamente horrível. Esse artista, muito respeitado, ele reconhece: olha, eu tentei pintar um pouco da situação grave, mas eu nunca consegui, porque se eu conseguisse, ninguém conseguiria olhar. De tão horrível que essa obra, né, esse trabalho seria. Então, essas são as contradições que Deus está mostrando para um povo que foi chamado, foi escolhido, foi trabalhado por Deus e orientado para fazer o bem. E agora está nessa situação corroída pelo mal. São as figuras que nós vamos ver aqui. Claro que sempre, né, hoje nós vemos muitos na sociedade, né, caminhando para o lado do humor. Então tudo vira brincadeira, tudo vira meme, né, tudo vira uma gozação. Sobre isso, por exemplo, um desenho do Homer Simpson, ele diz assim: a culpa é minha e eu boto em quem eu quero. Pois é, mas não dá para fazer isso. A culpa é nossa e é de todos os seres humanos, todos nós partilhamos essa culpa e as consequências dessa culpa. Não dá para se livrar dela. Adão colocando para Eva colocando para a serpente, e a serpente vai colocar para quem? Para Deus que criou ela? Então é uma situação em que é preciso admitir, né, e humildemente ouvir o que Deus tem a nos dizer. Né? É isso que John Burroughs também disse: um homem pode falhar muitas vezes, mas não será um fracasso até começar a culpar outra pessoa. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Neemias, livro pós-exílico, ele sofre com toda aquela situação, ele chora, ele ora, inclusive ele assume a culpa, ele faz confissão de pecados, ele se entristece, ele está deprimido, visivelmente deprimido. O rei olha para ele, vê que ele não está bem, mas ele não fica nisso. Ele está buscando a Deus, e quando surge uma oportunidade,
ele age, ele diz, olha, a situação é essa, é assim, por diante e tal, mas eu gostaria de ir lá e fazer alguma coisa. E o rei diz, quanto tempo isso vai durar, o que é preciso? Então em Neemias nós vemos uma pessoa que entendeu o quadro deprimente, horrível, se entristeceu com isso, mas não ficou só ali lamentando, chorando. Mas a graça de Deus o levou a uma atitude de ver uma oportunidade e confiar que com a ajuda de Deus aquela situação poderia ser transformada. Que Deus nos dê essa graça também, de que a mensagem que Ele deu a Oséias nos ajude a ver o quadro, mas também a ver que a graça de Deus está criando situações em que o Evangelho pode trabalhar. Para isso, meus irmãos, nós precisamos voltar, né, como nós estamos olhando nesse texto aqui, voltar para o Senhor. Vocês vão perceber no texto que o que mais se repete aqui é a reclamação de Deus de que o povo não se voltou para Ele. Olha quantas vezes isso. Versículo 2: diante da minha face estão. Eles no versículo 2, na primeira parte, não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles não reconhecem que Deus sabe da verdade, não dá para enganar Deus. Aí depois, nós temos aqui, versículo 7, parte final ali. Ninguém entre eles há que me invoque. Depois, no versículo 10, no meio ali, todavia não voltaram para o Senhor seu Deus. Aí no versículo 13, no início, porque fugiram de mim. No mesmo versículo 13, parte final, mas disseram mentiras contra mim. Versículo 14, primeira parte, e não clamaram a mim com o seu coração. No mesmo versículo, a parte final, mas contra mim se rebelam. Versículo 15, no meio ali, mas pensam mal contra mim. Versículo 16, eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Olha quantas vezes, 10 vezes Deus dizendo, olha, era para se voltar para mim, acontecendo isso, percebendo isso, que se voltassem para mim. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para mudar a situação, para honrar a palavra, ser o Deus fiel. Não dizem, Deus é fiel, mas Deus está reclamando aqui, todas as situações, o Senhor foi ignorado. Então, esse é um aspecto que Oséias vai trabalhar nesse texto que nós estamos lendo. Eu vi um palestrante, tem vários seguidores, né? E ele diz que é evangélico, que fez curso de teologia e tal, mas aí em determinado momento da sua palestra ele fala assim, olha, eu diminuí a minha religiosidade, mesmo tendo estudado teologia, mesmo participado de igrejas cristãs e tal, e passei a não depender tanto da fé no dia que eu fui em Israel e vi ali os lugares santos, a situação ali, onde tiveram os acontecimentos bíblicos e tal. Então agora eu não preciso de muita fé. Eu vi os lugares históricos, né, os sítios arqueológicos e assim por diante. Olha, é claro, né, que deve ser maravilhoso, né, você viajar ali e ir no Monte das Oliveiras, né, você molhar as mãos ali no Mar da Galileia, você ver o Mar Morto, você andar pelo deserto da Judéia, maravilhoso. Mas nem todos podem fazer isso. E em nenhum lugar do Novo Testamento, da Palavra de Deus, está dizendo, olha, pelo menos uma vez na vida, junta um dinheiro e vai lá para Israel. O que a Palavra de Deus nos diz é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a fé. É a fé. E então é uma pena essas pessoas que hoje são influenciadores, né, de milhares de pessoas, né, e colocam essas ideias e vão se afastando daquele princípio da palavra de Deus, que é voltarmos para o Senhor. É uma relação pessoal, não é mediada por nada mais, seja um lugar histórico,
seja uma peça de uma pessoa piedosa que viveu no passado, uma relíquia, seja nada, não é mediada por nada disso, é uma relação pessoal. Deus está dizendo aqui, bastava se voltarem para mim. Mas hoje, infelizmente, há pessoas criticando até a própria fé. Eu não preciso ter tanta fé, basta eu visitar esses lugares, eu ver com os meus próprios olhos. Mas esse não é o conceito saudável da palavra de Deus. Eu vou ler um poema aqui do Pablo Neruda, para a gente também pensar em como é que a palavra de Deus ela realmente transforma o nosso coração, a semente da palavra. Ele naturalmente está falando sobre o amor, mas ele diz assim: tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali. A princípio não te vi, não soube que ias comigo, até que as tuas raízes atravessaram o meu peito, se uniram aos fios do meu sangue, falaram pela minha boca, floresceram comigo. Como disse o pastor Gladir, às vezes o poeta tem uma visão interessante, Então ele fala aqui de uma folhazinha delicada que caiu no peito dele, mas ele nem percebeu. Mas aquela folhinha de repente criou raiz e atravessou o peito dele, se uniu no sangue dele, começou a falar pela boca dele e se manifestou de uma forma tão marcante, floresceu como ele. A palavra de Deus é assim também. A graça, o amor de Deus, o Evangelho, na sua singeleza, na sua simplicidade, traz para nós um novo olhar sobre a vida, esse encontro pessoal com Jesus. Agora, se a gente começa a colocar outras coisas, agregar coisas que não são o Evangelho, você vai querer substituir esse poder da simplicidade, da graça de Deus e do amor de Deus por elementos que não tem nada. E depois a gente vai acabar se acostumando e eles vão perder a sua influência sobre a nossa vida. Então, infelizmente, Israel teve o privilégio de conhecer a palavra de Deus, mas agora estava se corrompendo. E é o que a gente vê também, infelizmente, no cristianismo e em muitos grupos evangélicos no nosso país também. Então, o grande problema que Deus está mostrando por meio do profeta Oséias, veja bem no início, algumas versões dizem assim, que Deus mudando a sorte de Israel, é a ideia de que Deus estava transformando aquela situação em algo bom. Na medida em que Deus começou a agir para melhorar a situação deles, veio à superfície toda a maldade de Efraim. A gente já viu que quando fala de Efraim, é a principal tribo do reino do norte. É a mesma coisa que falar de Israel, as 10 tribos do norte. Quando fala Samaria, é a capital de Israel. Então também está falando do mesmo assunto. É só para não ser repetitivo, que aí Deus coloca essa ênfase na nação de Israel, na tribo de Efraim, na capital que é Samaria. Então Deus está dizendo, na hora que eu vou cuidar de um aspecto da vida do povo, surge um outro problema. Parece carro velho, Quem já teve carro velho sabe, você vai arrumar uma coisa e quebra outra. Aí você arruma aquela, aparece outra. Então parece assim, essa situação que Deus está falando a respeito do povo. O amor de Deus fiel, que ele falou antes, nos textos que nos capítulos anteriores, como por exemplo no capítulo 4, versículo 1, na parte final, onde ele fala não há benignidade, nem conhecimento de Deus. Essa benignidade é essa atitude benévola de Deus querer fazer o bem para o seu povo, mas há essa ignorância. Agora, há algumas pessoas que criticam dizendo, mas não é a vontade de Deus que as coisas estejam dessa maneira? Então, orar para que mude, ou fazer alguma coisa para que mude, não é lutar contra a vontade de Deus? Bem, nós aprendemos que há situações que Deus permite por disciplina, permite porque é um mundo que de forma desprezível vira as costas para Deus. Então há necessidade de que se manifeste também essa questão do juízo.
No entanto, nós somos chamados a estar sempre focados nesse bem, nessa atitude que começa o versículo 1 ali, de Deus querer trazer a restauração, trazer a redenção, trazer a mudança. Um comentarista falando a respeito de João capítulo 11, 38, chama a nossa atenção. Nesse capítulo 11, 38, o apóstolo nos conta de Jesus ressuscitando Lázaro. No versículo 38 nos diz que Jesus fica indignado. O versículo 37 diz que as pessoas começam a comentar: pois é, mas ele fez tantos milagres, ele amava Lázaro, ele não podia ter evitado que Lázaro morresse? Aí no versículo 38 diz que Jesus se indigna. Até a expressão original é que Jesus fica irado. Outras versões vão aliviar, vão dizer que ele se comoveu. Mas a ideia é essa. Então no versículo 38 Jesus fica indignado com aquilo. E aí um certo comentarista diz: veja que interessante, se Jesus é Deus, Deus está indignado com o próprio Deus por aquela situação? Não foi ele mesmo que disse: olha, vamos ficar mais alguns dias aqui? Ele não voltou na hora que recebeu o aviso que Lázaro estava doente. Ele permitiu aquela situação. E agora, diante daquele momento, ele está indignado. Mas é claro, né? Nós entendemos no contexto todo, ele está indignado com a morte. Ele está indignado com essa condição que o ser humano vivencia por não ter ouvido aquilo que o Senhor Deus disse. Do fruto dessa árvore, vocês vão ter a morte, o sofrimento, a dor. Então o Senhor Jesus ali nos dá para nós esse exemplo. O próprio Deus, o versículo anterior diz: ele não poderia ter evitado que ele morresse? Sim, ele poderia, mas o próprio Jesus disse para os discípulos: para que vocês creiam, para que vocês entendam, essa doença vai ser para a glória. Então há a ressurreição e ali um forte impacto, né, da mensagem do Evangelho. Então é um texto precioso para nós. Tem pessoas que acham que diante de situação, de maldade, disso e aquilo outro, não tem o que fazer. Às vezes se apresenta uma oportunidade que a pessoa poderia fazer o bem e ela: não, Deus permitiu isso aí, deixa acontecer. Não é bem assim. Não é bem assim. Não foi assim que Jesus agiu. Ele se indignou contra aquela situação e ele, dentro daquilo que é a vontade de Deus, ele agiu na direção de remediar aquilo que estava acontecendo. E a igreja também, era o que se esperava desse povo também. Nós vimos aqui várias vezes, cerca de 10 vezes, Deus dizendo: não se voltaram para mim, não clamaram a mim, me esqueceram, blá, 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 porque Deus estava ali, prontamente ali, pronto para agir. Mas o povo não estava com o coração arrependido. Os rituais, o culto, todo o processo de adoração era mecânico, era impessoal. Eles também estavam servindo a outros deuses. Aqui o texto vai chamá-los de senhores, né, os Baalins, outros senhores, confundindo as dádivas de Deus como se fosse dado por essas entidades. Então Deus não podia agir. Eles estavam namorando a morte, eles estavam namorando a maldade e o paganismo. Agora vamos ver essas figuras que o profeta trabalha aqui, né? A primeira delas é o forno aceso. Começa lá no versículo 4. E essa linguagem que nós lemos aqui, do forno aquecido, do dia do rei, que parece ser o aniversário dele, uma festa, né? Muita bebida. Aqui falando dos escarnecedores, esse forno aquecido, Deus falando com relação aos planos deles, ao padeiro como aquele que é o líder de toda essa situação, né? Aqui os comentaristas bíblicos falam que se faz uma referência às questões internas, né? As questões do palácio em que os reis foram assassinados. Então houve vários assassinatos dos reis do norte.
e os assassinatos foram num contexto de festa. Então a ideia do profeta ali é que eles estavam, né, os conspiradores estavam super ansiosos, planejando de como é que matariam aquele rei e tomariam o governo, que foram vários assassinatos, um na sequência do outro. E é por isso, né, que no versículo 13 ele diz: com a malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Não é diferente hoje, né? Aquela linguagem de lisonjear os políticos, de procurar vantagens, né? De se aproximar, de prometer algumas coisas, de negociar, de barganha. A mesma coisa está sendo feita hoje. E aqui essas pessoas são comparadas então com esse forno vermelho, aceso, muito quente, em que essas pessoas apaixonadas pelo poder, né, pela influência, por estarem à frente, elas ficam maquinando, planejando um jeito de obter vantagem, de passar por cima de outras pessoas, de eliminar os adversários e se imporem e tomarem conta do governo. E Deus está dizendo por essa figura, né, que ele estava em desagrado com relação a isso. Mesmo assim, pessoas, cidadãos de bem, pessoas que viam que aquilo não estava levando a nada, a nação estava, os seus governantes estavam sendo mortos, derrubados, isso gerava instabilidade. E aí, mesmo assim, o que o Senhor diz lá no final do versículo 7? Ninguém entre eles há que me invoque. Então, toda essa situação se esperava que buscassem Deus e Senhor, nós precisamos de um rei que nos governe, nós precisamos de paz, nós precisamos de estabilidade, nós estamos vivendo muita violência. Ninguém. As pessoas estavam ali ainda buscando de alguma maneira tirar vantagem e ignorando, né, a aliança que Deus tinha feito com o povo, de protegê-los, de oferecer a eles uma liderança bem preparada, respeitosa, justa e assim por diante. Então eles estavam queimando em desejos, né, como um forno quente. Quantas pessoas são assim, né? Elas também estão sendo alimentadas na sua ganância, alimentadas na sua cobiça, e usam até a palavra de Deus para alimentar essa soberba toda, essa petulância toda. Não dá nem para a gente conversar com esse tipo de pessoa. Tal é a arrogância dessas pessoas, se achando os escolhidos, se achando os privilegiados, e usam o nome de Deus para tudo. E Deus não está nisso, de forma nenhuma. Uma outra figura que nós encontramos aqui, né, nesse texto, está ali no versículo 8, né, um bolo que não foi virado. Algumas versões vão falar como um pão que não foi assado, né? Pão mal assado. Então esse pão, ele queimou num lado e no outro ficou cru. Não sei quem aqui já foi fazer o seu bolo, foi fazer o seu pão e passou por isso. Quem tem que fazer com um pão desse? Quem vai fazer com um bolo desse? Joga fora, né? Tem que fazer. Então aqui o profeta está mostrando a situação do povo. Olha, um lado de você está cru, o outro lado queimou. Ou seja, vocês só vão para os exageros, né? Vocês só vão para os extremos. Vocês só vão para os extremos. Aqui tem a ver com a questão, provavelmente, do povo querer fazer alianças, né? Querer se envolver ali com grupos diferentes também, de culto, de influência política, e de um extremo ao outro, buscando a influência ou a ajuda, pessoas extremadas, situações extremadas, né? Sem equilíbrio. A outra figura que nos diz aqui o texto é que eles têm cabelos brancos e não perceberam. Claro que não há maldade, né, nos cabelos brancos, né? A própria palavra de Deus, lá em Provérbios, né, diz que as cãs, uma expressão para cabelos brancos, né, é honra.
cabelos brancos são honrados com a graça de Deus, né? São pessoas de honra, são pessoas queridas. Então, no sentido que aqui é negativo, pelo que está tratando que a nação envelheceu e não percebeu. Os problemas todos, toda essa situação de abandono da aliança, de envolvimento com cultos paganos, né, de alianças políticas, dessa cobiça, dessa ganância, dessa competição por poder, os assassinatos, o ambiente instável da nação, fez a nação envelhecer. A gente já viu isso, né? Pessoas que de repente assumem um trabalho ou passam por uma época de muito estresse e a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, como essa pessoa envelheceu, como ela desgastou. Ela não era assim, mas essa situação trouxe essa problemática toda para ela, né? E é nesse sentido que Deus está dizendo, eles acham que estão com 20 anos, eles acham que estão com 18 anos, eles não percebem que já estão velhinhos, que a força deles já se foi, porque eles viraram as costas para mim. Eu sou a fonte de força, eu sou a fonte de integridade, de jovialidade da nação, e a nação virou as costas, e eles agora têm cabelos brancos, e diz no final do versículo 9, e eles não sabem, eles não percebem. Spurgeon tem um sermão muito bonito sobre esse texto, e diz assim, nós como cristãos temos que estar olhando no espelho para ver os sinais dos cabelos brancos. Aí ele fala, o que são esses sinais? Ele vai dizer, olha, quem sabe não está diminuindo o seu amor pela palavra de Deus. É um sinal de decadência, é um sinal de enfraquecimento da sua fé. Você precisa perceber isso logo, porque senão isso vai aumentar e daqui a pouco você não vai ter mais interesse na palavra de Deus. E aí Spurgeon vai colocando vários itens, né? Ele vai dizer, outro sinal de cabelo branco na vida cristã, falta de amor à igreja. Você tem que perceber. Se você começa a substituir na sua vida esses momentos na presença do Senhor com o povo de Deus, é um sinal de decadência, você vai acabar se afastando. Ele diz, olha, da igreja para o mundo é um pulo, mas depois para voltar do mundo para a igreja, ixi, aí é um abismo. E Spurgeon vai continuando, todas as vezes olhe no espelho e veja sinais. Outro sinal de cabelo branco, ele diz, é a diminuição do valor da oração na sua vida. Ele vai falar sobre isso também. Como é o nosso tempo de oração? Nossa vida de oração tem ganhado qualidade ou ela tem sido empobrecida? Ela é um velhinho que nem bengala mais tem, né? Nossa vida de oração é um velhinho que não tem nem mais bengala. Será que é assim? Então o profeta estava dizendo para a nação, vocês se acham, né? Vocês acham que é aquele garotão, aquela moça jovial, vocês já estão velhinhos. Vocês já estão velhinhos, vocês precisam perceber que vocês não têm essa força toda. E aí o Senhor diz, né? Essa soberba de Israel, esse orgulho de vocês, é isso que está fazendo. Vocês estão ficando cada vez mais orgulhosos, cada vez mais estúpidos, e por se tornarem assim, vocês não voltam para o Senhor. É o quadro do homem natural, né? Nós temos na Bíblia o homem natural, aquele que não é nascido de novo. Então a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, por isso o Evangelho é loucura e escândalo. É o homem natural. Mas aqui, Deus não está falando do homem natural. O povo conhecia a palavra, o povo conhecia o Deus verdadeiro. Nós estamos falando aqui de outro aspecto que a Bíblia fala. O cristão carnal. Na de Romanos, né? Romanos 7. Cristão carnal. Romanos 3 vai falar do homem natural. Romanos 7 sobre o cristão carnal. Ele é um nascido de novo. Mas ele ainda luta com relação aos seus impulsos, com relação às suas compulsões, com relação aos seus desejos. Por isso que Paulo vai dizer, vós que sois espirituais, se encontrarem um irmão fazendo isso ou aquilo outro, vocês têm que orientar. O carnal não vai poder fazer isso, ele é imaturo. Mas o cristão espiritual,
aquele que já tem uma maturidade na vida espiritual, seu coração está sendo governado pelo Espírito, ele ainda é imperfeito, ele é pecador, mas ele não vive nessa impulsividade. Seu coração já está mais trabalhado, sua consciência do valor da palavra de Deus é maior. Então é nesse sentido que, onde é que está essa soberba aqui? No homem natural e no homem carnal, no cristão carnal. Aí que o orgulho trabalha. Mas no cristão espiritual, a soberba já foi vencida pela humildade. Então esse é um aspecto muito importante que o profeta está trabalhando aqui. E a outra figura que tem na Bíblia também aspecto positivo, mas aqui é um aspecto negativo. Efraim é como uma pomba ingênua. O texto aqui hebraico dá a ideia de estúpido, sem entendimento. Quando Jesus fala, para que sejamos como pombas, ele quer dizer que nós sermos simples como pombas em questão da maldade. O contexto diz isso, mas prudentes como serpentes. Ele complementa a figura. Prudentes como serpentes. Exatamente o que não está complementado aqui. Aqui nós temos uma pomba estúpida, ingênua, acredita em tudo. O texto diz sem entendimento. Por isso que invoca o Egito, que não podia ajudar, e também a Síria, que era violentíssima. Então, uma série de atitudes tolas. Esse é um aspecto que a gente costuma ouvir algumas pessoas. Eu costumava, eu sou velho, então não sei se usa ainda hoje. Mas quando falava, para quem que você está arrastando essa asa aí? Mas não sei se usa mais essa expressão. Israel estava arrastando a asa para o Egito, para a Síria, e Deus está dizendo, nós estamos casados, eu tenho uma responsabilidade por cuidar de você, e você tem a responsabilidade de estar junto comigo. Mas Israel estava agindo como uma pomba tola. Não é também o que nós estamos vendo hoje na cristandade? Vê vídeos que você encontra aí no YouTube, no Facebook, de alguns cultos, que não tem nada a ver com o Evangelho, umas práticas tão tolas, tão bobas, tão assim, ridículas, bizarras, desnecessárias. A palavra de Deus é tão nobre, a história da liturgia cristã, do culto cristão, as músicas cristãs, as orações cristãs, tudo que foi produzido pela igreja cristã, tem tanta coisa boa, de qualidade. Por que agora isso? Mas as pessoas acreditam, porque é um bispo que está falando, porque é um profeta, porque é um apóstolo, porque é um pastor, e aí as pessoas acreditam em todas as baboseiras que ele fala, campanhas após campanha, e todos aqueles materiais e tudo aquilo, e as pessoas acreditam, elas não têm discernimento, elas não pegam a palavra de Deus para, como os bereanos, ler e ver, mas onde isso aí está fundamentado nas Escrituras? Onde? Vamos procurar aqui. Não. Como uma pomba estúpida, acredita. E o que isso traz para essas pessoas? São exploradas, são enganadas, sofrem, são manipuladas, uma série de situações. E Deus está advertindo o povo de Israel que também eles têm agido como tolos. E infelizmente nós estamos vivendo isso também na nossa época. Mas graças a Deus que o Senhor é o nosso caçador. Veja que no versículo 12 Deus diz assim, mas eu vou pegar vocês. Eu vou pegar. E Deus não vai pegar para nos matar, para nos destruir, Ele vai nos castigar, Ele vai nos disciplinar. Essa é a intenção de Deus. Deus vai jogar a rede, vai pegar essa pomba tola e vai trazer para perto dele. O que nós vamos ver depois do exílio, Deus trazendo, Deus instruindo, Deus estabelecendo, preparando a vinda do Senhor Jesus. Agora, que atitudes são essas, tão ridículas, Versículo 13 vai dizer que esse povo começa a falar mentiras sobre Deus. Começam a acreditar em baboseiras, em doutrinas falsas, começam a acreditar em ensinos errados, coisas incoerentes,
coisas colocadas como heresias, como invenções, que também nem tem novidade. Se for olhar no passado, isso já tinha sido dito antes, né? Hoje é a mesma coisa com uma outra linguagem, né? E o Senhor Deus nos diz aqui: olha, mas isso são mentiras a meu respeito. Aí o versículo 14, né? E não clamaram a mim com o seu coração. Então, em todo momento, Deus está dizendo aqui que Ele é a referência da identidade, da beleza, da dignidade do seu povo. E se a gente vira as costas, a gente faz pouco caso daquilo que Deus nos deu, o que sobra para nós? A gente vai ser como qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. É isso que Deus está dizendo. Eles precisavam que o seu coração se mudasse. O versículo 14 no meio diz que eles se voltaram para o trigo e para o vinho. No texto original aqui, são nomes de divindades. Ceres e Baco, né? Que seria da mitologia grega, né? Aquela coisa do pão e circo. As entidades que faziam festa. Vamos se divertir, vamos comer à vontade, vamos beber à vontade. Ou seja, o discurso de hoje também. Jesus tem que nos fazer estar bem, o bem-estar social. Nós temos que estar bem, nós temos que estar, na verdade, até melhor do que bem, mais do que bem. Então, com os melhores carros, melhores apartamentos, uma vida social, high society e tal, e curtindo. Teve um rapaz que eu vi uma vez, ele falando: eu fiz uma música aqui, evangélica, vem curtir a vida, nós somos a imagem do Pai. É isso, né? Vamos curtir a vida com bastante trigo, com bastante vinho, com o melhor. Mas Deus está dizendo: olha, essa fartura toda não fez vocês humildes, fez vocês estúpidos, fez vocês orgulhosos. E então o Senhor diz: eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Então aqueles poucos cristãos, né? Aquele remanescente que no meio dessa bagunça toda se faz instrumento da palavra de Deus, né? Eles eram mal vistos, como Jeremias foi mal visto, como os demais profetas que nós vamos estudar até o final aqui do Antigo Testamento. Então, igrejas cristãs, né, mais zelosas por esse aspecto da Escritura, de uma tradição bíblica. Sim, há uma tradição bíblica que percorre desde o Antigo Testamento, pelo Novo, pela época Antiguidade, né, Patrística, Idade Média, Modernidade até os nossos dias. Há sim um conteúdo partilhado pela igreja cristã, um patrimônio comum, em acordo com a palavra de Deus, né? Mas esse grupo é cada vez menor. E aí, desse grupo, seus pastores, seus presbíteros, seus evangelistas, o que é dito dessas pessoas? Vocês são retrógrados, vocês são tradicionais, o culto de vocês é frio, a letra mata, vocês não têm o espírito, vocês não têm dons, vocês não têm isso, não têm aquilo. Exatamente o que o profeta Oséias tinha que ouvir aí. Todo mundo falava mal dele, contra ele. Como diz o versículo 13, mentiras. Essas coisas são invencionices. Essas coisas, elas não trazem em si a essência da palavra de Deus. Elas não unem, elas fragmentam, elas dividem. Essas coisas trazem discussões, não trazem a paz no meio do povo de Deus, não constroem coisas importantes para o lugar onde as pessoas estão, onde a igreja está. Antigamente os cristãos construíam hospitais, construíam escolas, construíam universidades. Esse movimento aí, o que de universidade eles construíram para o nosso país? Se nós pensamos que a educação é importante, que vai elevar o nível do Brasil, vai fazer com que a nossa nova geração seja construtora de uma nação grande, como foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil. Olha hoje a diferença. Mas a Coreia do Sul passou por um avivamento, e as igrejas cristãs que estão lá construíram grandes universidades, investiram na formação profissional dos jovens. Hoje é uma nação grande. Todo esse barulho, toda essa nhenhenhen que nós temos da religiosidade no nosso país, construiu o que de universidade? Contribuiu o que na qualidade da educação do nosso povo? Nada. Só serviu para dividir,
Hoje a gente anda, tem uma igreja ali, tem uma igreja lá, tem uma comunidade lá, cada uma puxando por um entendimento de espiritualidade e algo de concreto, de mais importante para a nação. É aquilo que Tozer diz: à medida que uma nação tem de Deus, a compreensão, o conceito que essa nação tem de Deus, terá como resultado o seu crescimento intelectual, o seu desenvolvimento. Realmente. Então, se é válido no exemplo que eu dei da Coreia do Sul, que passou por guerra, humilhação, pobreza, mas também uma intensa evangelização e depois um avivamento, um despertamento, né? Olha o resultado, né? Mas quando você conversa com cristãos sul-coreanos, eles têm um alto apreço pela oração. É um povo que tem um alto apreço pela oração, um respeito muito grande pela liderança da igreja, um amor, uma devoção muito grande pelo estudo da palavra. É diferente, né? É diferente. Nesse aspecto, Israel agora estava em decadência, porque o seu conceito de Deus já não era o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único e verdadeiro, mas era já o paganismo, eram as nações vizinhas, né, que estavam ali convivendo com eles, né? Então eles estavam invocando em vão o Egito. Olha que coisa, né? No Egito os hebreus clamaram ao Senhor e o Senhor os redimiu. E agora eles estavam clamando ao Egito, que não podia ajudá-los, e não clamavam ao Senhor. E o Senhor repetiu 10 vezes: eu estava aqui, não viraram as costas, não clamaram, não buscaram, estava aqui. Olha que contradição, né? No Egito, lá no passado, eles clamaram ao Senhor, o Senhor os redimiu. E agora eles estão clamando ao Egito, que não pode fazer nada, e virando as costas ao Senhor. Então hoje, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer, né, esta avaliação no nosso coração também. Kierkegaard, um teólogo e filósofo protestante dinamarquês, ele diz assim: pureza de coração é querer uma única coisa, e é o que Jesus nos mostrou. A única coisa é fazer a vontade do Pai. Essa é a pureza de coração. E hoje é muito triste, né, ver a cristandade se envolvendo aí com drogas, como a gente viu o pastor Peixão lá no Rio de Janeiro, e outras barbaridades, né? É muito triste, mas revela justamente o distanciamento da palavra de Deus, o distanciamento da simplicidade do Evangelho e o encantamento com a celebridade, o encantamento com o que o dinheiro pode proporcionar, o que o apoio político pode proporcionar. Então, nesse sentido, nós hoje precisamos, né, com a graça de Deus, fazer esse autoexame, olhar essas figuras que Oséias tem colocado aqui e lembrar da simplicidade da palavra de Deus com relação ao que aprendemos do Evangelho. Lembrar daquilo que Paulo nos diz em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes da palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, esses grupos não podem nos oferecer o que Deus já nos deu gratuitamente. Nós já temos a fé em Jesus Cristo, nós já temos a habitação do Espírito Santo, nós já temos o penhor da herança. Todas essas coisas que esses grupos nos oferecem são mentira. São discursos para atrair multidões, para atrair seguidores. O que nós precisamos nos é oferecido gratuitamente em Jesus Cristo. Então, a simplicidade da pregação da palavra nos lembra que nós nascemos de novo e recebemos a vida eterna e nos tornamos filhos pela fé na pessoa de Cristo. É o que está no Evangelho de João, na primeira carta de João, é o que está em Gálatas, né? Somos ao mesmo tempo convertidos, vivificados e santificados pela ação da palavra aplicada em nós pelo Espírito.
À medida que a gente vai amadurecendo na vida cristã, nós vamos ganhando mais consciência de como isso funciona. Nossos pecados são remidos, somos lavados, justificados, somos selados com o Espírito Santo quando colocamos a fé na morte de Cristo e em seu sangue derramado na cruz. Precisamos nos considerar mortos para o pecado com base no fato de ter Cristo morrido por nós, para sofrer o juízo, e pelo fato de termos morrido com Ele. Romanos 6. Obtemos a libertação de nós mesmos depois de termos passado pelo tratamento da graça na nossa vida. Romanos 7. Nossa libertação é igualmente obtida pela fé na morte de Cristo em nosso lugar e em sua ressurreição. Então, como diz alguém, né, a carta aos Romanos, ela é o Evangelho explicado. Então, dessa maneira, nós não precisamos que essas pessoas nos iludam com falsas promessas de experiências espirituais mirabolantes, né? E uma série de coisas que chamam a atenção, mas não estão na simplicidade da palavra de Deus, né? Tem uma frase aqui de William Kelly, onde ele diz o seguinte: quem são eles, os cristãos espirituais? São aqueles que conhecem melhor o odioso mal que existe na carne e o que é ainda mais importante, a graça de Deus. Estes podem, portanto, se apiedarem das almas que são enganadas e se desviam do Senhor. Um homem carnal conhece tão pouco a Deus e a si mesmo que não é apto para fazer esse trabalho de ajudar os irmãos em orientação. Ele acabaria errando tanto para o lado da camaradagem, que o levaria a dar pouca importância ao pecado, como para o lado da aspereza. O homem espiritual, por graça, mantém o equilíbrio. Ele é capaz de condenar o pecado e, ao mesmo tempo, auxiliar a alma em graça, visando sua restauração. Então é isso que esse texto nos propõe, passando para a realidade da igreja cristã. Que nós, com a graça de Deus, saiamos do estágio de cristão carnal para o de cristão espiritual. E encerrando, eu vou ler aqui um trecho deste pequeno livro do Emil Brunner, O Escândalo do Cristianismo. E aí, logo no início, revelação histórica, ele diz o seguinte: a narrativa dos evangelhos sinóticos que nós lemos de novo e de novo, nos mostram Jesus pregando a pessoas possessas, e quando ele as encontra, surge uma certa resistência, como se ele fosse um inimigo tentando entrar em território que não é seu e que precisa ser resistido. Este território é a alma humana. Olha que interessante o que ele está dizendo. Quando nós lemos no Evangelho, que mostra Jesus confrontando pessoas possessas de demônio, Jesus é enfrentado pelos demônios como se fosse um inimigo querendo entrar num território que não é dele. Que território é esse? A alma humana. Então ele continua dizendo: essa é a condição do homem natural. Não apenas dos possessos de demônios, mas de todos os homens, de toda a humanidade. Toda a humanidade, por causa do seu pecado, está separada de Deus e é um território dos demônios. Então Jesus vem para nos libertar do domínio das trevas, do engano, da maldade. Essa é a situação do homem natural. E aí, falando do propósito do livro, né, ele vai dizer aqui que ele escolheu trabalhar essa ideia do escândalo, né, do cristianismo, dentro daquilo que o apóstolo Paulo ensina, em que Paulo fala da loucura e escândalo da mensagem de Cristo, justamente porque o homem natural não admite essa condição de ser território de demônios, de ser território em que a maldade domina. É uma doutrina cristã reformada, né? A depravação total do ser humano.
Então, meus irmãos, ao lermos esse texto de Oséias, no capítulo 7, que nós sejamos responsáveis e sérios em relação às advertências da palavra de Deus, mas também que nós tenhamos alegria no coração, por saber que Deus, como diz o início do versículo do capítulo 7, Ele quer mudar a nossa sorte, Ele quer fazer algo melhor da nossa vida. E mesmo que Ele identifique situações que precisam ser tratadas, Ele é capaz de fazer isso, nos limpar, nos purificar e nos dar a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria. Que assim Deus nos dê essa graça, de nós experimentarmos uma profunda e pessoal comunhão com Deus. Nosso coração seja território exclusivo do verdadeiro Rei, o Rei Jesus. Amém? Vamos encerrar este momento então, cantando o último cântico.